Começar? Bom dia a todos. Havendo quórum, às 9h43, declaro aberta a presente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instalado para apuração da aplicação dos recursos destinados ao município de Lusiânia para o combate à pandemia da Covid-19 no exercício de 2020. A presente reunião destina-se à oitiva do senhor Dr. José Walter Max Farias. Convido ao senhor Dr. José Walter a tomar assento à mesa para início do seu depoimento. Senhor Dr. José Walter, na condição de testemunho, o senhor promete, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, o senhor está sob o compromisso de dizer a verdade nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Antes do início das perguntas, o senhor gostaria de usar a palavra? Não. Agora passo a palavra ao relator dessa CPI, vereador Dr. Nelson Meirelles. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os membros que compõem esta CPI. Cumprimentar também aqui a testemunha convocada. E só para deixar bem claro aqui aos nobres pares, na população que nos acompanha nesse início dos trabalhos, nós aqui convocamos os gestores que estavam, senhor presidente, naquele período de 2020, no início de março, lamentavelmente, de uma crise de pandemia que assolou o mundo, não diferente afetou o nosso país, o nosso município, e que, lamentavelmente, ceifaram diversas vidas. E o objetivo da apuração, nós aqui, os vereadores que compõem a CPI, é não fazer prejulgamento a ninguém. Nós aqui temos a prerrogativa legal dos fatos que foram trazidos simplesmente para tomar pé de uma situação. Nós temos aqui informação que o convidado, doutor José Walter, participou das gestões no início de 2020. Eu gostaria de perguntar ao entrevistado qual o período que ele assumiu o cargo na Secretaria de Saúde e de quem que partiu o convite para ele estar presente naquela pasta. Eu assumi a Secretaria de Saúde em 16 de março de 2020, a convite da então prefeita Edna, por afastamento, na época, do prefeito, em fevereiro, se não me engano, do prefeito Cristóvão. Então, assumiu a professora Edna e me convidou para assumir a pasta da saúde. Eu, no início, resisti muito, porque eu sempre fui um médico do serviço público aqui do município, e naquele momento eu já estava aposentado, e estava cuidando da minha vida somente na iniciativa privada. E via que a Secretaria de Saúde, naquele momento muito sério de afastamento de prefeito, afastamento do secretário de Saúde, afastamento de todos os cargos comissionados, ela, então, me fez esse convite, por já ser minha conhecida há muitos anos, e eu, em dado momento, depois de negar umas 14 vezes, eu não pude negar mais, porque ela falou se num momento desse tão grave eu iria virar as costas para o município, que eu teria também responsabilidade sobre isso. E, realmente, um homem de princípios, num momento desse, tem que realmente assumir as suas responsabilidades e assumir a questão da gestão da saúde do município,
E foi uma experiência, uma coisa que eu nunca tinha feito, apesar de já ter feito gestão de hospitais, diretoria de hospital, de unidades de saúde do município. Nunca tinha sido secretário em nenhum governo nos meus 30 anos de Lusiânia. E pedi exoneração assim que abriram as campanhas, que eu disse para ela que não continuaria secretário na época de campanha política. E então me afastei no dia 14 de agosto de 2020. Eu fiquei lá então por 6 meses e tentamos fazer uma gestão no meio de uma crise política, por causa do afastamento político do prefeito, e uma crise sanitária que veio se agravar. Naquele dia, a gente não tinha ciência da dimensão que estava essa situação, e que no dia 17 ou 18 saiu o primeiro decreto de calamidade em saúde pública. E já existia um decreto da Presidência da República de fevereiro, também decretando calamidade na área da saúde. Pois bem, Vossa Senhoria aqui, no seu depoimento, a gente gostaria apenas de saber, o senhor teve autonomia para a escolha da equipe naquele período tão crítico? Quando Vossa Senhoria foi convidado, o senhor teve autonomia de montar essa equipe dentro da Secretaria de Saúde? Não, eu não tinha uma equipe montada, que foi uma coisa de surpresa. Eu fui adaptado a uma equipe já pré-existente. Eu procurei afastar, causar o menor dano possível naquelas pessoas que já vinham fazendo gestão na saúde, mas vários outros cargos foram determinados pela própria prefeita. Pois bem, como Vossa Senhoria relatou, assumiu, já existia, então, algumas comitês de crise para planejar as ações para o combate da pandemia, né? Com relação a essa questão de compra de medicamentos e insumos para o combate à Covid, existia um grupo específico, um comitê de crise, da forma que era conduzido essas aquisições? Ok. Quando nós assumimos a Secretaria de Saúde, como acho que em todo o Brasil, nós pegamos uma secretaria com o mínimo de equipamentos e medicamentos para o enfrentamento de uma pandemia. O estoque da farmácia central, do nosso almoxerifado, estava praticamente zerado com EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Alguns itens era zero o estoque, outros tinham uma pequena quantidade, como luva, máscara, mas de todos os EPIs, aqueles macacões impermeáveis, aventais descartáveis, gorro, propés, full face, que é aquela máscara facial total, a máscara N95, o estoque era zero. Então, nós pegamos uma crise na saúde sem precedente. Um hospital regional de Lusiânia fechado, o hospital do Ingá com dificuldade também no seu funcionamento, e nós tentamos montar uma equipe e fizemos um comitê de crise dentro da secretaria, e foi feito também um comitê de crise do Executivo, com a participação de vários secretários de várias pastas e da prefeita. Também estava presente nesse comitê a Procuradoria do município. E nós, de acordo com as decisões tomadas nesses comitês, nós começamos a abastecer a nossa secretaria com esses itens prioritariamente. Mas a saúde não para. A assistência das outras patologias não podiam parar. E nós tínhamos que dar condições para funcionários de trabalharem durante essa epidemia. E nós vimos, logo de imediato, um superpreço de todos os itens que nós precisávamos naquele momento. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos máscara, por exemplo, de 4 centavos, ela passou a R$ 7,00, cada uma. E devido ao estilo do trabalho, um funcionário que está na linha de frente, ele pode usar uma máscara dessa durante 2, 3 horas e depois tem que descartar e pegar uma outra. Luvas,
Uma caixa de luva de procedimento que custava em torno de 16, 20 reais, passou para 100, 120. E todos os itens tiveram um superpreço exorbitante. Algumas distribuidoras esconderam produtos, né, para poder esperar esse aumento de preço, naquele momento crucial, e nós tivemos muita dificuldade de comprar. Mas, mesmo assim, todas as nossas compras foram feitas baseadas no menor preço, na questão da qualidade, que fosse aceitável e que tivesse um preço acessível. Porque, devido ao decreto, mesmo nós tendo a prerrogativa de fazer determinadas compras de urgência sem licitação, a Secretaria e o Comitê de Crise de dentro da Secretaria, que envolvia vários gestores de áreas, como da farmácia central, diretores de hospital, diretores de UPA, diretores de unidades básicas de saúde, nós tomamos decisões de compra, mas sempre fazendo um levantamento de preço e comprando o menor preço dentro de uma qualidade aceitável. Isso era o rigor que eu exigia na época, porque quando se suspende essa questão da necessidade de licitação, abre brecha para determinadas situações que eu não concordo. Você entendeu? Eu tentei fiscalizar o máximo possível, mas vocês sabem o tamanho da Secretaria de Saúde do município de Lusiânia. Então, a gente tinha que delegar funções, tinha que delegar obrigações, deveres, e nós tentamos fazer dessa forma, administrar uma crise política, porque naquele momento em que um prefeito é afastado, assume um outro, esse novo prefeito quer pessoas de confiança em cargos de confiança. Então, houve uma mudança geral, né? Eu tentei manter pelo menos aquelas diretoras de unidades básicas de saúde para a gente ter uma informação ideal entre o que estava acontecendo na saúde e o que poderia vir a acontecer. E aí começaram a surgir, então, os casos. E nós tivemos uma pressão muito grande, além da pressão dos profissionais, que era justo para a sua proteção, e da população que buscava informações e que buscava assistência. Tinha pessoa que queria fazer teste todo dia, mesmo não tendo nenhum sintoma, devido ao medo, ao pânico espalhado pelas mídias, pelo jornalismo, por tudo que ocorreu na época, as pessoas então entraram em desespero. E nós, administrando uma crise inédita, porque na minha idade eu peguei uma pandemia de varíola, eu era criança, fui vacinado naquela pandemia. Depois nunca mais houve uma pandemia. Pandemia quer dizer que é uma epidemia de caráter universal, global. E a gente via então os casos acontecendo, e foi mais dramático lá no início na Itália, e nós tentamos segurar e montamos diversos serviços. Daí a necessidade de usar maiores recursos. E, felizmente, o Ministério da Saúde não deixou faltar recursos para essa demanda nesse período. Pois bem, vamos dando continuidade aqui. O senhor mesmo agora prestando as informações que teve que delegar algumas funções. Obviamente, nós sabemos que o momento foi crítico, doutor Zé Walter, e, de fato, alguma situação não poderia esperar. Lamentavelmente, nós sabemos do conluio de algumas empresas com o fito de explorar o momento que, lamentável, ocorre até nos momentos atuais. Mas Vossa Senhoria indicou algum funcionário efetivo para atuar diretamente na compra de equipamentos e insumos, e se essas comunicações de licitações elas foram informadas ao Tribunal de Contas do município? Sim, foi tudo feito dentro da legalidade. O funcionário que é do efetivo do município, que participava do comitê, era a diretoria de medicamentos e insumos, lá do CAF, né? Essa funcionária de carreira, ela foi mantida exatamente na função que ela estava, devido a essa função estratégica de exigir das empresas que tinham já licitado produtos o fornecimento desse produto. E nós tivemos muita dificuldade nisso, porque as empresas disseram que não podia mais cumprir aqueles contratos anteriores devido à alteração de preços e de custo de produção.
Então, ela tinha todo o histórico das compras anteriores e foi mantida nessa posição estratégica exatamente para nos dar esse subsídio de o que comprar, onde comprar e quando comprar. Você poderia declinar o nome da servidora, por gentileza? É a Consuelo Vaz Tormin. Em relação ao período em que Vossa Senhoria esteve à frente da pasta, o senhor pode nos informar aproximadamente quais foram os montantes encaminhados através do governo federal, estadual e do município para o combate ao Covid? O governo estadual enviou somente alguns insumos e de muito pequena monta. Eu tenho aqui os valores exatos. Eu tenho aqui os valores exatos que foram repassados durante a minha gestão. No ano todo de 2020, eu não tenho essa informação, mas nós recebemos de recurso fundo a fundo do Ministério da Saúde um total de março a agosto de R$ 5.242.544. Para o tamanho dessa secretaria e para o tamanho do problema que a gente imaginava que fosse ocorrer, não é um valor exorbitante. Se falam muito aí, o governo federal mandou tantos milhões para o município de Lusiânia. Eu posso falar a respeito desse montante que foi enviado, isso aí está nos documentos, né, durante a minha gestão, que foram esses 5.200 e poucos mil reais. E nós, então, procuramos utilizar da forma mais rigorosa possível, porque, numa demanda maior, nós teríamos problemas, porque o município de Lusiânia não estava preparado, e município nenhum do Brasil, e o Brasil não estava preparado para essa pandemia. Tanto que aqueles primeiros decretos de isolamento, do fique em casa, para esperar os 15 dias, o primeiro decreto foi dessa forma, para a gente adequar os serviços de saúde. Mas a gente sabe que numa carência crônica que vem o sistema de saúde público, 15 dias não são suficientes e verbas que não chegam em 15 dias não são suficientes para remodelar todo o sistema. Felizmente, nós tivemos bons números em Lusiânia devido a essa atuação da Secretaria nesse período. Só de esclarecimento aqui, obviamente, quando a gente faz a indicação do montante, é em face do ano de 2020. Então, essas perguntas direcionadas eram só para a gente confrontar os números que nós temos aqui com relação ao período que Vossa Senhoria esteve presente à frente daquela pasta. Obviamente, nós sabemos que foi um momento muito crítico, onde os gestores públicos, baseados na medida provisória 961/2020 do governo federal, que autorizou a dispensa de licitação de obras de engenharia até 100 mil. É um novo regulamento. E em 50 mil para compras. Nesse passo, o senhor tem conhecimento, através dessa gestura indicada, se houve alguma compra de obras ou serviço acima desse valor permitido por lei? Sem a devida cotação de preços, não. Sem a devida investigação. Sim. Obviamente, houve a cotação de preço, mas houve alguma compra de equipamento ou serviço acima desses valores? Equipamentos nós não compramos. Não. Só insumos. Mas basicamente insumos. E dentro de valores que nós fomos... Por exemplo, aqui a Câmara nos exigiu, por exemplo, na época, que a gente comprasse testes para toda a população de Lusiânia. Só esses testes dariam quase 6 milhões de reais. Para daqui 15 dias ter que testar de novo. Então, a gente procurou fazer a coisa da forma mais protocolar, mais científica possível. Porque numa pandemia não resolve você sair e vacinar, não, e testar toda uma população. Porque o vírus começou a circular e ele começa a provocar os sintomas. Então, nós estávamos priorizando os testes dos pacientes que apresentavam sintomas da Covid e gerando esse afastamento desse contaminado. E nisso daí, a gestão da vigilância epidemiológica nossa foi muito importante, com a doutora Adriana, que permaneceu no cargo nesse período também, exatamente porque ela já sabia como funcionava a vigilância epidemiológica antes
e durante a pandemia ela foi de grande valia por também participar do nosso comitê de crise. Então, as compras foram feitas dentro dos critérios aceitáveis pelo tribunal e nós tivemos esse cuidado. É óbvio que uma secretaria desse tamanho, nós tínhamos já várias compras licitadas. Dentro daquelas compras licitadas, se tem alguma nota com valor superior a 50 mil ou 100 mil em termos de equipamentos, nós já tínhamos uma licitação do ano corrente. Então, nós estávamos simplesmente recebendo e talvez solicitando um pouco mais de medicamento e insumos daquelas que já haviam sido licitadas no início do ano, porque muitas licitações já estavam ocorrendo durante esse período. Bom, em face de informações que nós buscamos, inclusive em notas, enfim, em empenhos trazidos a esta CPI, o senhor teve alguma ciência que alguns pagamentos a algumas empresas foram realizadas em dias não úteis? Ou seja, houve pagamento, inclusive, sábado, domingo? Não tenho conhecimento. Senhor presidente, na condição de relator aqui, dadas essas perguntas, as perguntas respondidas pelo convidado, esse relator está satisfeito e, mais do que nunca, quero agradecer a Vossa Senhoria por vir aqui nos trazer subsídio, porque a gente precisa deixar bem claro aqui aos ouvintes, à população, que nós aqui não estamos fazendo pré-julgamento. As informações que nós tivemos aqui, pelo grande montante que foi recebido pelo município no ano de 2020, obviamente, uma grande maioria fora do período que Vossa Senhoria estava pasta, e a nossa preocupação é que existe muita discrepância. Então, a gente deixar bem claro aqui que o nosso papel aqui é simplesmente de fiscalizar os parcos recursos públicos e de uma população tão carente. Vossa Senhoria, que é um profissional renomado do nosso município, Vossa Senhoria é muito respeitado do município de Lusiânia, de antemão, na condição de relator, nós agradecemos por o senhor também ter emprestado os seus serviços no momento que Lusiânia tanto precisava. Muito obrigado, senhor. Só complementando, vereador Nelson, o momento realmente foi muito difícil, mas nós estávamos sendo também fiscalizados pela Câmara da época, né? Eu vim aqui 2 ou 3 vezes prestar esclarecimentos e toda semana chegava lá umas notas, 20 notas, 30 notas, solicitando préstimos de serviços à população. Cabe realmente à Câmara de Vereadores fiscalizar os recursos que são empregados. E nós, dentro do meu princípio, nós tentamos fazer da forma mais transparente possível. Exigimos que todas as nossas despesas e todos os contratos fossem publicados no portal. Agora, como vou te explicar, uma gestão difícil pelo momento político. Obviamente que se a gente está na pasta, desde o início, fazendo um programa para melhorar a saúde pública do município, que se a gente tem tempo para a gestão, a gente consegue fazer enormes serviços de melhoria da saúde pública, como nós realizamos durante a pandemia. Depois, se tiver oportunidade, nós podemos citar aqui quais foram as nossas ações nesse período, né? E que foram ações realmente de relevância, pois permanecem até hoje. Senhor presidente, até para trazer mais subsídio, como Vossa Senhoria deixou bem claro aqui, se eu pudesse explanar as principais ações que foram implantadas naquele período, o senhor tem a liberdade até para dar mais subsídio aqui, informação a essa CPI. Porque, às vezes, tantos recursos foram empregados, mas, às vezes, as pessoas não sabem o dia a dia, o que é uma secretaria. Então, nós tínhamos algumas unidades de saúde que estavam prontas e esperando um momento para inaugurar, prontas fisicamente. E nós, então, colocamos todas para funcionar. São as unidades básicas de saúde rurais e as aqui de Lusiânia, que nós abrimos
as que estavam prontas e não tinham sido inauguradas naquela época, num total de 6 unidades. O Hospital Regional do Jardim do Ingá, nós ampliamos e separamos 16 leitos específicos para a Covid. E fizemos lá o pronto atendimento do Covid. Nós agilizamos a estadualização do hospital regional. Não foi uma obra minha, mas eu participei devido à decisão dessa casa em passar o hospital para o Estado. Porque o município de Lusiânia não tinha condições naquele momento, condições financeiras e técnicas, porque não tinha pessoal suficiente para abrir o hospital regional para o enfrentamento dessa campanha. E aí foi feita, então, a abertura como hospital de campanha. Mesmo assim, faltavam alguns detalhes no acabamento do hospital, que estava 95% pronto, e nós, então, agilizamos esse restante dentro da competência da Secretaria e do Executivo Municipal, para que a gente passasse e abrisse esse hospital o mais rápido possível, coisa que realizou e que veio trazer um grande conforto para a região, não só para a Lusiânia, porque ali, com a ampliação, acabou que nós tínhamos ali 20 e tantos leitos de UTI, no início era só 10, mas que foram ampliando diariamente, e 50 leitos de enfermaria. E eles tiveram muita dificuldade, a Secretaria teve que ajudar na logística, nessa montagem, nesse trâmite do atendimento. Porque do município, nós mantivemos os atendimentos das unidades básicas e orientamos as pessoas a procurar as unidades básicas de saúde nos primeiros sintomas e não ficar em casa esperando agravar a doença. E nós mantivemos os serviços básicos de saúde funcionando, afastamos aqueles funcionários que tinham comorbidades e idades avançadas, tanto da área médica quanto da área de serviços gerais, de enfermagem, de assistência social. Então, teve um grande número de funcionários afastados, e nós tivemos, então, que repor esses funcionários em termos de contratações temporárias por um determinado tempo. Então, no Ingá, que foram abertos 18 leitos, nós solicitamos do Ministério da Saúde, veja que muitos municípios correram atrás de fornecedores de respiradores e muitos compraram, pagaram antecipado, não receberam os respiradores. Nós, através de um ofício da Secretaria de Saúde na época, ministro da Saúde, o general Pazuello, nós recebemos 9 respiradores, sendo 5 fixos e 4 móveis. Nós não tínhamos, estávamos numa crise danada, nas ambulâncias do SAMU, só tinha uma com respirador móvel, com ventilador, para transferir pacientes graves, entubados. E nós conseguimos colocar os respiradores em todas as ambulâncias. Isso veio trazer um conforto com a segurança do transporte desses pacientes. Por quê? Porque o Hospital Regional de Lusiânia entrou no sistema de regulação estadual. Muitas vezes, um paciente que estava internado no Hospital do Ingá e que começava a ter necessidade de uma UTI, então ele entrava na regulação, saía vaga para ele lá em Porangatu, e não em Lusiânia. Gerou até um conflito, mas abrimos o Hospital de Lusiânia para nós? Não era para nós, era para o Estado, era para a região. Então, nós recebemos aqui no regional pacientes lá de Posse, de Formosa, depois abriu em Formosa, abriu Águas Lindas, e isso foi arrefecendo. Quando melhorou, a primeira coisa que fizeram foi desativar os hospitais de campanha. O regional continuou, mas aí veio outras ondas de maior pico. E aí nós mantivemos, e em 6 unidades básicas de saúde, nós colocamos o Saúde na Hora, que ampliamos esse atendimento até 10 horas da noite, em 3 turnos, da manhã, da tarde e da noite, para a melhor assistência do paciente com Covid, e ampliamos os testes do Jardim do Ingá para as outras 2 unidades do Na Hora. E nós temos números aqui que são importantes de ser ditos, que nós mensalmente fazíamos um relatório que foi disponibilizado aqui para essa casa, em que nós comparávamos o município de Lusiânia com a sua gestão com os demais municípios e com o Estado de Goiás e com o Brasil. Esse índice
era calculado em óbitos por milhão e casos por milhão. Então, se nós compararmos aqui, no entorno sul, em 26 de agosto, depois do encerramento da minha gestão, eu fiz esse levantamento. Nós tínhamos total de óbitos, Águas Lindas, 76, Cidade Ocidental, 21, Cristalina, 18, Lusiânia, 53, Novo Gama, 52, Santo Antônio do Descoberto, 20, Valparaíso, 78. Aí vocês falam, mas Lusiânia, então, estava em terceiro lugar nessa colocação. Nós temos que calcular, isso aqui é o total de óbitos, nós temos que pegar por 100 mil habitantes, por exemplo. Então, Lusiânia tinha a taxa de 25,48 por 100 mil, enquanto que Águas Lindas tinha 34, Cidade Ocidental 31, Cristalina 31, Novo Gama 47, Santo Antônio do Descoberto 27 e Valparaíso 45. Então, Lusiânia era a menor taxa de mortalidade por 100 mil habitantes devido à nossa ação aqui dentro do município de Lusiânia. E isso fica claro, porque não, mas é uma cidade mais afastada. Não, mas nós temos aqui cidades mais afastadas como Cristalina, Águas Lindas, que tinham um índice de mortalidade superior ao nosso. É coincidência? Pode até ser, mas nós estávamos trabalhando diuturnamente para que isso não acontecesse. Comparativamente ao Distrito Federal e a Goiás, nessa época nós tínhamos aqui que o entorno sul todo tinha 34,7 óbitos por 100 mil habitantes. Goiás, no estado de Goiás, era 41,9. No Distrito Federal 81,5. Então, nós tínhamos que comparar as nossas realidades aqui próximo ao Distrito Federal. O Distrito Federal comprou testes a 200 e poucos reais cada um e começou a testar na rua. Eu falei, isso não resolve, não diminui a pandemia, testar não diminui. O que diminui são os cuidados no início da doença. Vamos cuidar, vamos dar assistência, vamos atender, vamos manter as UBSs trabalhando, vamos manter o pronto-socorro e fazer um pronto-socorro específico para o Covid. Então, se nós compararmos com o Distrito Federal, nós tínhamos 25 ponto alguma coisa e o Distrito Federal estava com 81 óbitos por 100 mil habitantes. São realidades diferentes? Não, o entorno e o Distrito Federal são realidades muito próximas. E no Brasil, naquela época, tinha 53 óbitos por 100 mil habitantes. Lusiânia tinha 21, como vocês lembram aqui dentro desse relatório. Então está ali, 25,48. Contra média no Brasil. O Brasil era média, 53. Lusiânia, 25. Então, isso é resposta à demanda que nós tivemos de melhoria das ambulâncias, de melhoria do SAMU. O SAMU estava precário, com atendimento telefônico não atendia. Nós resolvemos essa questão dos técnicos de auxiliares de regulação, passou a ter uma assistência adequada, recebeu do Ministério, nós recebemos do Ministério da Saúde esses respiradores a custo zero para o município, estão aí. Lá na unidade, nós colocamos 4 leitos no Ingá com respiradores. Nós colocamos respiradores a mais nas 2 UPAs e equipamos as ambulâncias com os respiradores móveis. Então, nós temos... E aí a pessoa pode queixar, mas o paciente é conduzido do município de Lusiânia para Goiânia, para Nerópolis, para Anápolis, para Goiatuba, Itumbiara, Porangatu, etc. Ele falece lá. Então, o número de óbitos é menor aqui porque saiu e morreu fora. Não. O atestado de óbito é por município de residência do paciente. Ele pode falecer lá no Porangatu, mas ele cai na conta do município de Lusiânia. Ele pode falecer no Hospital de Brasília, mas a conta vem para o município de Lusiânia. Então, não é por esse encaminhamento. Era que nós tínhamos realmente uma taxa de mortalidade menor. A nossa população é mais saudável do que a população do Distrito Federal? Não. A população brasileira é mais ou menos homogênea, que difere em regiões. Mas não daqui para Brasília tem uma diferença muito gritante em termos de saúde pública. Agora, a assistência de saúde pública, todo mundo diz que no Distrito Federal é melhor do que em Lusiânia.
Mas, nesse período, nós conseguimos ter uma taxa menor. Por quê? Porque investimos nessas áreas básicas e investimos nas equipes, nos treinamentos das equipes, no atendimento do paciente contaminado, no isolamento, na presença da vigilância epidemiológica, indo de casa em casa e verificando essa questão. Luziânia também participou de duas investigações nacionais, que são trabalhos científicos de pesquisa para a Covid-19, apresentando números bem compatíveis com esse levantamento que a Secretaria de Saúde fez, que tem aqui na casa essa disponibilidade desse material. Já está na casa, porque eu disponibilizei na época para todos os setores, para o Comitê de Crise e para o Comitê, o COI, da Operações Emergenciais, e do Gabinete de Crise, que funcionava aqui na Prefeitura, com a presença de vários secretários da Procuradoria do município e da prefeita em exercício, na época, a professora Edna. Agora concederei a palavra aos demais membros da comissão para considerações e pergunta. Pela ordem, o vereador Nixon. Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao nosso caro amigo Nelson Meireles, vereador. Bom dia a todas as pessoas que se fazem presentes no plenário. Enfim, bom dia também a você das redes sociais. E bom dia ao nosso amigo Dr. Zé Walter. Excelente profissional, pessoa digna, honesta e trabalhadora. Doutor Zé Walter, eu venho apenas com duas perguntas a fazer ao senhor. Quando o senhor saiu da pasta, sabe nos informar quanto ficou em recursos na pasta? Esse movimento é muito dinâmico, porque você empenha um empenho lá em abril, maio, mas que ele vai durante o tempo todo. Do recurso normal, eu não tenho ideia, eu teria que pegar o saldo nesse dia que eu me afastei das contas que estavam, que são várias contas, né, para o município. Agora, da gestão do Covid, eu teria que fazer um levantamento, não tenho esse número agora nesse momento, mas a pasta ficou trabalhando normalmente com os recursos que vinha, porque mês a mês caía recurso de fundo a fundo do Ministério da Saúde. Ok. Outra pergunta que eu venho a fazer para o senhor também, o senhor fala aí do valor do montante que foi repassado pelo governo federal, e nós não ouvimos aqui o estadual. O senhor tem esses valores do governo do estado? Nessa época de pandemia, para fundo a fundo da saúde, o estado não repassou o recurso. Não repassou, né? Acredito que não. Nós não tínhamos uma conta estadual, o estado repassou alguns insumos, e muito poucos. Ok. Agora aí eu teria que ver, porque assim, às vezes cai em alguma conta lá, e eu não tenho assim, a certeza absoluta de que não houve nenhum repasse. Significativo não houve, você entendeu? Certo. Porque já vinha esses recursos de fundo a fundo do próprio Ministério da Saúde. Certo. O senhor nos fala aqui também que o motivo ao qual levou o senhor a entregar a pasta foi político, é isso? Na época da campanha política que o senhor se retirou, é isso? Não, era o meu compromisso com a Edna era que eu continuaria secretário até término se o governo retornasse, se o Cristóvão retornasse, ou até a abertura das campanhas. Mas não houve problema político entre ela e eu, não teve. Nós não tivemos desavença política, não foi um motivo político, foi um tempo planejado. Eu já desde o início falei, eu tenho tempo para terminar. Voltando o Cristóvão, eu entrego a pasta, porque eu tinha compromisso com ela, e se a senhora sair candidata, eu entrego a pasta. E ela saiu candidata. Lançou sua candidatura, e eu então entrego aí a pasta, porque naquela época também muita necessidade política de se ajeitar politicamente, todo mundo tem. E eu, como técnico, eu não posso ser
um político dentro da Secretaria de Saúde e eu não usei o cargo com finalidades políticas. Ok. Da saída do senhor da pasta, ficou algum intervalo sem o gestor, sem o secretário? Ou não? Já assumiu outro de imediato? Eu entreguei para o próximo secretário. Ok. Outra situação que eu queria constar em ata, senhor presidente, é que o nosso depoente, ele fala sobre, me desculpem, ele fala sobre várias compras que já vinham da outra gestão. Há uma necessidade de chamar o secretário da gestão passada também, doutor Nelson Meirelles. Eu acho que há, porque são muitas compras que, pelo que eu estou vendo, a licitação já tinha sido formada e o doutor Zé Walter só deu seguimento a essas licitações. Eu concluo aqui, senhor presidente, e quero deixar bem claro, agradecer ao doutor Zé Walter por ter tido essa coragem de encarar uma pasta num momento tão complicado. A gente sabe disso, não são todas as pessoas que teriam a coragem e a capacidade de se resolver essas coisas. Pode até ser que aconteça alguma coisa, a gente sabe disso. O ser humano, ele é falho, mas também sabemos da responsabilidade de cada um. E o que eu vejo aqui nas suas palavras são dados bem consistentes e que isso vai nos ajudar muito ao trabalho aqui nessa CPI. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao senhor, doutor Zé Walter. Que Deus abençoe o senhor e sua família e a todos. Amém. Muito obrigado. Pela ordem, então, relator, doutor Nelson Meirelles. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência por me permitir aqui. A gente precisa deixar bem claro aqui o que esta comissão, doutor Zé Walter, todos os membros da comissão aqui, que, em face de algumas informações que chegaram de documento, em face de algumas discrepâncias entre os valores pagos e valores informados no portal da transparência, que muitas vezes parece que não existia um critério. Baseado nisso aí, quando montou esse comitê da crise para o combate da pandemia, esta conta era uma conta única. Como é que se procedia? Mesmo porque se vê recursos do município, do governo federal, criou-se uma conta única para o combate, e se esta conta era destinada apenas para pagamento de insumos? Não, era para pagamento de toda a ação contra o Covid. E essa conta foi aprovada aqui nesta casa. Nós trouxemos o projeto da abertura de uma conta específica para receber recursos e fazer pagamentos relativos ao Covid. Então, tudo aquilo que era, por exemplo, se eu tenho que contratar um profissional para limpeza, por exemplo, nós tivemos uma crise muito grande, porque nós pegamos a secretaria com final de contrato de empresa prestador de serviços na área de limpeza. Então, nós tínhamos que contratar limpeza, principalmente no momento desse, nós já estávamos com o serviço de limpeza das unidades precário. Nós tínhamos dia que enfermeira, atendente, tinha que fazer a lavagem das unidades básicas, porque não tinha um auxiliar de serviços gerais lá para fazer a limpeza. Então, esse pessoal tirava tempo do serviço deles para poder limpar a unidade. E isso a gente sabe que não é o correto, mas era uma situação emergencial e eles faziam isso de boa vontade. Então, é uma situação esdrúxula, para se dizer a verdade. Mas nós não tínhamos profissionais, não tínhamos como contratar, porque o serviço de limpeza não era vinculado à Secretaria de Saúde. Então, esse contrato, igual a gente fazia, por exemplo, de funcionário de auxiliar de enfermagem, técnico, enfermeiro, médico, radiologista e etc. Isso a gente poderia, e nós fizemos contratações na época com esse recurso da pandemia. Por quê? Esse aumento de contingente foi devido ao enfrentamento da Covid. Então, nós tivemos muitas contratações, licitamos vários contratos e fizemos dentro daqueles critérios que já existiam, de uma portaria, de um edital de convocação, e nós seguimos à risca aquele edital de convocação em termos de número de pessoas que poderiam ser contratadas, o valor do salário e tudo mais, dentro daquele edital que já existia no governo anterior. Nós não fizemos edital novo, não majoramos preço, não contratamos nenhum profissional
com valor acima daquele preconizado que estava no edital. E tentamos permanecer dentro daquele número de profissionais, mesmo com o afastamento de muitos funcionários, pela idade, por comorbidade, por doença. Muitos faleceram com o Covid, e nós tivemos que fazer essa reposição, além de um contingente maior para o enfrentamento da demanda, que aumentou demais. Senhor presidente, satisfeito, viu? Muito obrigado. Com a palavra, vereador Valtinho. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. A gente está aqui hoje mais ouvindo, porque na condição de suplente a gente não está muito a par, mas, ao mesmo tempo, a gente quer contribuir dentro do possível. Então, venho já agradecer ao doutor José Walter, a pessoa que a gente sabe da competência que tem, parabeniza por, no momento de crise, no momento que Lusiânia precisou, o senhor falou que estava pronto. No momento difícil, poucos teriam a coragem de assumir como o senhor assumiu. E a gente vem parabenizar. Venho também parabenizar aí o relator Nelson Meirelles, nosso amigo Nixon das Casinhas, por estar aí, né, empenhado em esclarecer as coisas, né, Nelson? Empenhado em mostrar para a população o que foi feito e como foi feito. Então, eu gostei das suas palavras quando você falou que não está fazendo julgamento, pré-julgamento de ninguém, você quer apenas esclarecer, e isso eu vejo com o presidente Chico da Antártica também, que é uma pessoa que está aí, com certeza, para isso também. Eu anotei algumas coisas, mas a única que eu gostaria de esclarecer, assim, que o senhor esclarecesse nas palavras do senhor, foi o seguinte: o senhor falou que essa doença é uma doença que a gente tem que procurar tratá-la com cuidado, principalmente no início da doença. Quando a gente vê em âmbito nacional muito essa discussão de tratamento no início da doença, né? Como que foram os critérios do senhor para Lusiânia, para o município de Lusiânia, quando a gente fala principalmente em tratamento preventivo? Ouça bem, não estou falando de precoce, mas sim preventivo, ou pelo menos de dar a liberdade do médico fazer, assim que deu positivo, a pessoa passar por um tratamento médico. A pergunta se faz porque, quando eu peguei a doença e me tornei positivo, eu fui a um posto de saúde e lá a única coisa que pediram era para mim ir para casa, me isolar, e se por acaso me deram um papel, e assim que por acaso eu piorasse, eu tinha que ir para o regional. Não foi na época do senhor, mas eu queria entender como é que era a conduta, como é que se iniciou essa conduta na época da sua gestão. Nós estamos vendo nas redes sociais diversos cancelamentos, inclusive de colegas médicos, pesquisadores renomados, e parece que virou uma proibição a discussão a respeito da doença. A nossa conduta, basicamente, foi seguir os critérios do Ministério da Saúde. Uma doença viral, até se prova ao contrário, o tratamento é sintomático. O que é o tratamento sintomático? É abrandar, diminuir os sintomas. Então, se o paciente tem febre, ele toma um antipirético, uma dipirona, um paracetamol. Se o paciente tem dor muscular, dor articular, ele pode tomar um anti-inflamatório. E aí essa doença, então, começou a ser estudada porque era uma novidade, é um SARS-CoV-2. O coronavírus já existe há muito tempo, inclusive nos animais já tem a vacina para o coronavírus. Mas não é esse coronavírus modificado, que é o SARS-CoV-2, que produz a doença chamada Covid-19. Então, são duas coisas diferentes. Muita gente fala, SARS-CoV-2, coronavírus e Covid, uma coisa só. Não. Muita gente se infectou com o SARS-CoV-2, mas não teve a Covid-19. A Covid-19 são aqueles sinais, sintomas conjuntos que determinam a característica da doença.
que geralmente são a febre, a dor no corpo, a coriza, a dor de garganta, perda do olfato, perda do paladar, falta de ar em seguida. Essa é uma sequência que mostra que o paciente está progredindo com a doença. Na época, eu me inteirei de todos os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos e alguns medicamentos se mostraram promissores. Quando não tem muito o que fazer, o médico tem autonomia, junto com a autorização do seu paciente, de prescrever o que ele achar necessário. É uma pergunta que vai fazer eu me posicionar nesse momento aqui e da mesma forma que eu me posicionei dentro da Secretaria de Saúde. Eu não obriguei nenhum médico a prescrever tratamento precoce, profilaxia, nem se cogitou em publicar uma profilaxia, porque já era um assunto polêmico na época. Eu tive as minhas condutas como médico e disponibilizei para a área toda o protocolo da Secretaria de Saúde, que envolvia o seguinte: fase 1, fase de infecção. Paciente, se tiver febre, toma antitérmico. Paciente, se tiver dor muscular, toma um relaxante muscular. Se hidrata, melhora suas condições, tome as suas vitaminas, que participam da imunidade do paciente, como o zinco, zinco não é vitamina, mas é um elemento mineral que ajuda na formação de anticorpos, de proteção, aumenta a imunidade do paciente, a vitamina D, a vitamina C, uma boa alimentação e etc. e tal. E nós tomamos essa orientação para os postos de saúde, todo mundo envolvido nesse atendimento. Na fase 2A, que já começa com a coriza, com a inflamação nasal, a dor de garganta, a perda de olfato e paladar, aí sim valeria a pena entrar com um tratamento precoce, que já existia muitas pesquisas e muitos dados promissores da época. Como tinha baixíssimo efeito colateral, e aqueles efeitos colaterais divulgados pela imprensa eram falácias mentirosas, nós disponibilizamos na Secretaria de Saúde, recebemos do Ministério da Saúde, a cloroquina, a ivermectina, a nitaxozonida e os corticoides. Aí começou. Então, nessa fase viral, a gente não usava o corticoide. Dentro do protocolo do Ministério da Saúde, poderia entrar com essas medicações, juntamente com a azitromicina. E tivemos bons resultados. No meu consultório em si, na minha posição, eu sempre fiz o tratamento precoce e eu tive 0 óbito. Ah, não, você só atendeu a população magrinha. Não, eu atendo gestante, eu atendo idosas com comorbidades de diabetes, hipertensão, AVC, sequela de AVC e tudo mais. Nenhum desses pacientes sequer foram internados. É coincidência? Não sei. O trabalho, ele vem com o tempo. O tempo é o senhor da razão. Mas nós não podemos omitir uma coisa que é promissora e deixar de fazer qualquer coisa. Mas o que tem para ser feito se não fizer isso? Nada. Olhar o paciente piorar. Aí na fase 2B, que ele já está com falta de ar, aí sim, mandou internar, mandou tratar com corticoide, com azitromicina, com anticoagulante. É muito justo. Esse é o tratamento de segunda fase. Aqueles lá não adiantam nessa fase. Se você deixar o paciente entrar nessa fase, aquilo lá não tem grande valia. Tem grande valia lá porque a carga viral já passou para o pulmão, para a corrente sanguínea, para todos os órgãos do corpo. Tanto que vocês estão observando quem teve Covid de forma mais grave, ficou sequelado. São sequelas, às vezes, graves. É uma doença grave para quem chegou ao ponto de internar, de ter falta de ar, de precisar de oxigênio. E aí foi outra coisa. O consumo de oxigênio nos hospitais centuplicou. Porque todo paciente que tinha um desconforto respiratório, mesmo que não era Covid, ia para o oxigênio. Além deles, os Covid, que ia para o oxigênio, às vezes, com grande volume, 15 litros por minuto. Isso gerou uma despesa para o município enorme, porque a licitação já tinha ocorrido. E aí os fornecedores começaram a dizer, nós não temos tanto para fornecer.
E era uma previsão de gastos para o ano inteiro. De repente, aumentou esse gasto. E nós tivemos que suplementar. Olha, muita gente não sabe o terror que foram aqueles 6 primeiros meses. Eu perdi muito cabelo e ficou muito branco, porque não dava. E eu diariamente informava a população, tentava esclarecer com vídeos, com um carro de som, com tudo que precisasse dar informação, porque estava todo mundo em pânico com uma doença nova, porque a notícia que chegava é que nós íamos começar a recolher corpos pelas ruas. Muitos lugares batendo antissépticos nas ruas, nos bancos, não sei o quê. Uma coisa que eu sempre falei desde lá do início, eu comecei a usar esse protocolo em maio, junho, por aí. E falei, isso não resolve, o que resolve é o afastamento, o uso de máscara nessa fase, mas um dia todo mundo vai pegar. O número de mortos no total vai ser o mesmo, só que eles vão se espaçar, dá tempo para o município criar recursos, gerar atendimento melhor. Mas essa doença vai chegar para a maioria da população, que não vai ter nada. Mas alguns vão morrer, e muitos perderam a vida, infelizmente. Agora, se você perguntar para mim, mas a culpa é de quem? Do vírus. O vírus é que matou. Agora, quem fez má gestão dos recursos públicos, quem desviou a verba, que veio para a saúde e levou para o seu próprio bolso, esse é um criminoso. Esse é o criminoso que nós deveríamos buscar e pesquisar. Você entendeu? Agora, ficar caçando pelo em ovo de quem trabalhou corretamente, de quem realmente agiu durante essa pandemia, é cruel. Para todo mundo que enfrentou, que teve perdas. Eu tive familiares que faleceram com Covid. Você entendeu? Que moram longe. Eu não pude dar assistência para esses familiares. Dos que estavam por volta de mim, graças a Deus, ninguém teve problemas maiores. Não sei se pelos meus cuidados ou porque eles tinham uma resistência muito boa. Mas eu vi gente saudável, gente jovem, falecer com o Covid devido à predisposição de complicações com essa doença. Tem que ter essas predisposições. Mas quem mata é a doença. Você entendeu? Agora, não sei se te respondi bem a sua pergunta. Sim. Mas nós tivemos esse cuidado de destinar a medicação, mas nós não obrigamos nenhum médico a fazer esse protocolo. Era o livre-arbítrio do profissional junto com o seu paciente. Aqueles que não fizeram nada vão ser julgados um dia. Aqueles que tentaram salvar foram julgados agora, foram cancelados e foram... Mas a verdade está começando a vir à tona. Existem diversos trabalhos científicos e países que utilizaram isso aí em grande massa, que tiveram um índice de mortalidade por milhão baixíssimo. Aí eles querem mais evidências? Sim. Nós usamos a tribuna aqui uma vez até sobre isso. A gente, como médico veterinário, tem um certo conhecimento. Sem dúvida. E a minha opinião está muito ligada ao que o senhor falou. O que eu queria como paciente, quando eu cheguei no posto de saúde, era só ter a oportunidade de ter ido no médico. A partir do momento que o Valtim foi constatado como positivo, a gestão pública tem que fazer num formato que ele tem que passar por um médico para falar se ele vai ficar só em casa, ou se ele vai tomar alguma coisa, ou se vai ser vitamina ou não, mas que passasse por um médico, sabe? Não é um enfermeiro falar para você assim, não, você vai para a sua casa, espera, e a hora que adoecer, que você apresentar os sintomas, você vai no hospital regional. Aquilo dali foi o que me machucou um pouco, que eu acho que poderia ser melhor visto. E no segundo ponto, quando eu fiz a pergunta, era só nesse sentido. Quando o senhor fez a programação, o senhor dava essa autonomia para a pessoa, por exemplo, pelo menos era isso que o senhor passava para os enfermeiros. Deu positivo, tem que se passar para o médico. Para o médico. O médico tinha que ver todo o paciente com suspeita de doença respiratória. Parabéns, doutor. Na minha gestão, era para ser passado pelo médico. Nós tínhamos um médico 24 horas no PA da Covid, lá no Ingá, e ampliamos os atendimentos da rede das 6 unidades do Na Hora, com médicos até às 10 da noite.
E se os nossos pacientes, naquela época, passarem pelo médico, para o médico lhe orientar o que fazer diante de um diagnóstico positivo. E se o médico quisesse, aqueles medicamentos também estariam à disposição? Estavam à disposição dos médicos para poder fazer o tratamento, como era o protocolo clássico do Ministério da Saúde. Nós não saímos daquilo. E mais uma coisa, agindo dentro dos limites da ética determinada pelo Conselho Federal de Medicina. O médico tem autonomia para prescrever o seu paciente. Quem tem essa autonomia não é o presidente da República, não é o senador, não é ninguém que não seja médico. Então, o médico é que tem que estar envolvido no tratamento. Mas, infelizmente, essa pandemia foi gestada, foi gerida por pessoas que não tinham conhecimento técnico na área médica. E aí politizaram, uns puxam para um lado, outros puxam para o outro, um é só vacina, outro não sei o quê. Aí vamos confrontar essas ideias. A vacina foi feita a toque de caixa, para atender uma população numa emergência. Nós sabemos, como médico, que uma população não deve ser vacinada durante uma pandemia. Mas, quebrando esse paradigma, começou-se uma vacinação de várias vacinas que não tinham testes suficientes, não foram testadas em criança, em gestante, em idoso, etc. e tal. E mandaram vacinar indiscriminadamente por faixas etárias, começando com o idoso. Nós tivemos algumas complicações, mas é uma vacina. Eu sou uma pessoa que acredita em vacina. Aquelas vacinas clássicas que fazem parte para um pré-natal, para as crianças, eu recomendo que se faça. Agora, vacina feita em caráter emergencial, você toma como uma decisão pessoal, mas que você está servindo ali, certamente, de uma experiência, está porque ela ainda não foi estudada a longo prazo. É uma doença nova. Tivemos redução? Tivemos. Mas tivemos pessoas que morreram com 2 doses de vacina. Então, ela não é uma eficácia comprovada. Não é um dano comprovado. Tivemos vários efeitos colaterais, inclusive óbitos, com vacina, que a imprensa pouco divulga porque não há interesse. Mas a grande indústria farmacêutica está tendo um lucro muito grande com essa pandemia. Essa pandemia veio enriquecer muita gente, inclusive alguns empresários desonestos do Brasil, que tinha material em estoque, tinha insumo em estoque, e que esperou a população sofrer, os profissionais de saúde sofrer por falta de insumos naquela época. E nós tivemos que pressionar duramente as indústrias que já tinham licitação com a nossa secretaria para entregar determinados insumos que eles não estavam entregando. A tempo, quero cumprimentar o nosso vereador Andrezão, obrigado pela presença, e cumprimentar também todo o público presente. Doutor Nelson Meirelles. Sim, senhor presidente. Por último aqui, por gentileza, em face de tantas informações, e o que a gente gostaria aqui de deixar bem claro, que esclarecer, principalmente os membros da comissão, quem está nos ouvindo, a hora depoente, que o que nós buscamos aqui, mais que nunca, como eu disse anteriormente, não é fazer prejulgamento a ninguém. O que nós queremos preservar é as pessoas de bem que estiveram lá. Porque nós identificamos criminosos e bandidos que utilizaram esse período com compras de um dia para o outro com valor de quase 3 vezes mais. Eu estou dizendo no longo daquele período. Então, o objetivo aqui é que as pessoas não se sintam ofendidas em ser convidadas aqui. Então, o nosso objetivo, mais do que nunca aqui, é preservar as pessoas de bens, é preservar os profissionais, que, graças a Deus, teve pessoas de bem que sempre zelou pela coisa pública. E a nossa finalidade é essa aqui. Mesmo porque eu não estava na gestão passada, como a grande maioria dos vereadores aqui, e eu jamais, doutor Walter, irei prevaricar na minha vida. Eu não tenho ninguém de estimação. As pessoas que são gestores públicos, eles têm a obrigação de zelar pelos poucos recursos que o povo tem. A população carente, a população que não tem assistência alguma. Então, aquelas pessoas que nós identificarmos ao longo daquele período que houve o desvio de finalidade, nós iremos convocar, iremos apurar e, com certeza, no final aqui, nós iremos dar as informações às autoridades competentes. Porque, como Vossa Senhoria colocou muito bem aqui, pessoas que utilizaram naquele período. É a dor das pessoas, lamentavelmente, o conluio de algumas empresas desonestas. Tanto naquele período, nós identificamos alguma empresa, não foi no período que o senhor esteve lá, que sequer existe sede dessa empresa.
um bando de criminosos que se instalaram, não só no município de Lusiânia, na região do entorno, no estado de Goiás do Brasil, para simplesmente se beneficiar com uma situação tão crítica que assolou esse país e o mundo. Mas, de qualquer forma, agradeço mais uma vez a presença de Vossa Senhoria aqui nesta comissão. Ficamos imensamente satisfeitos pelas informações trazidas e iremos, no decorrer disso aqui, buscar justamente informações que possamos chocar pelas informações. Muitas vezes, Walter, pelo portal da transparência, não bate com a realidade. A discrepância é muito grande. Valores astronômicos, muitas vezes pagos pelo aquilo que não foi executado. É isso que nós buscamos aqui dentro da CPI. Muito obrigado mais uma vez. Eu indago aos membros da CPI se deseja fazer mais algumas perguntas. Não. Senhor Dr. José Walter, a comissão agradece a sua presença e o senhor está dispensado. Muito obrigado. Eu gostaria, então, de agradecer a vocês que me intimaram na condição de testemunha, porque o silêncio é muito ruim, porque gera dúvida. Eu estou à disposição da comissão para qualquer assunto que queiram tratar, se orientar, e nós estamos aqui abertos a essa conversa. Agradecer a oportunidade de ter vindo aqui esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas. Nós procuramos trabalhar na Secretaria de Saúde com a porta aberta. Nós não recebemos empresários com portas fechadas, nós não tratamos de negócio com empresários, nós tratamos através das câmaras competentes de licitação, do setor de compras da Secretaria de Saúde. É óbvio que com uma secretaria desse tamanho você não tem condição de saber o que está acontecendo nesse exato momento lá na Unidade Básica de Saúde. Todas as nossas compras e aquisições foram feitas mediante solicitação das unidades de saúde, principalmente contratações. O diretor da unidade, olha, estamos precisando de 2 enfermeiros, tantos técnicos de enfermagem e tal, e argumentava e colocava lá as condições, e nós procurávamos atender da forma mais urgente possível, porque se tratava de uma urgência em saúde e calamidade em saúde pública. Nós nunca trabalhamos sozinhos, nós implantamos o comitê lá dentro da Secretaria de Saúde de Operações Emergenciais, o COI, e participamos do comitê. Todas as decisões de ações partiu do comitê de crise, do gabinete de crise aqui na Prefeitura, e nós éramos simplesmente um membro desse comitê de enfrentamento. Obviamente que nós temos aí o agravante de ter sido uma prefeita que tinha acabado de assumir, logo caiu uma pandemia nos seus braços, e as distorções, as desonestidades têm que ser investigadas e punidas, e cabe à Câmara Municipal, através da sua CPI, da sua Comissão Parlamentar de Inquérito, descobrir essas falhas e procurar sanar esses prejuízos. Ok? Estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Zé Walter. Não havendo mais nada a tratar, antes de encerrar a presente reunião, convoco a reunião desta CPI para o dia 10 de novembro, às 9h30. Agradeço a presença de todos os membros e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. De nada.